Após ler e reler o Eu Inconsciente, eu tô lendo agora Tipos Psicológicos. E algumas coisas que eu já entendi desse livro é em tipos psicológicos, Jung já na introdução classifica dois tipos básicos, o introvertido e o extrovertido. O Jung sempre ele parte dessas duas concepções básicas do grupo dos introvertidos e do grupo dos extrovertidos, onde o introvertido ele coloca a atenção em elementos internos e ele traz a projeção dele dos elementos externos para si, e o extrovertido ele coloca a atenção no objeto externo. Ele traça um paralelo disso com as figuras de Platão e Aristóteles, como representantes dessas duas naturezas. Platão, a natureza introvertida, o valor em primeiro das ideias, das concepções, e Aristóteles dos valores práticos e sistemáticos. Jung explica que possuímos essas duas naturezas ou esses dois mecanismos, porém um dos dois mecanismos vai se sobressair no sujeito, sendo esse então denominado o tipo do mesmo. O movimento da libido do introvertido é do objeto para dentro de si. Lembrando que libido em Jung é a energia, é toda a energia psíquica, não só energia sexual. Já no caso do extrovertido, a libido se direciona para o objeto. O sujeito nunca terá apenas um dos dois tipos, terá apenas a predominância de um, e ainda assim essa predominância é relativa a circunstâncias externas e disposições internas. Da mesma forma conforme Jung diz, na psicologia primitiva não havia nem vestígios do conceito de indivíduo, sendo o funcionamento humano totalmente coletivo. A consideração das individualidades foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. A mente orientada coletivamente é incapaz de pensar e sentir, senão por projeções. Jung atribui a essa deficiência na psicologia inicial uma certa forma de conhecimento com a psicologia projetada. Então, nessa psicologia individual, onde não havia a consideração das individualidades, Jung diz que sempre vai haver, ao invés de constatações mais puras, projeções. Jung atribui a essa onde o homem tentava explicar o cosmos, por exemplo, havia psicologia projetada. Jung conta a história interessantíssima de Tertuliano, que ao entrar para a Igreja Católica renunciou taxativamente ao conhecimento intelectual, à gnose e, consequentemente, à filosofia e ciência. Para Jung, ele teve uma inteligência brilhante e anulou sua função mais valiosa, comparando-se assim ao sacrifício de Cristo crucificado. Então, Jung via os mitos como expressões fundamentais do inconsciente coletivo. No caso, o mito, por assim dizer, do Cristo crucificado. Logo após, Jung faz um relato sobre Orígenes, outro cristão teólogo, mas que, ao contrário de Tertuliano, entregou-se à gnose e ao conhecimento, castrando-se ao se converter. Jung faz uma analogia para explicar o tipo introvertido e extrovertido, tendo Tertuliano expressado sua introversão ao focar em um elemento interno, e justamente por ser uma função que ele explorou de forma extremamente unilateral, no caso a intelectualidade, por isso mesmo foi o elemento alvo de seu sacrifício, possibilitando assim que desenvolvesse a função sentimento, tornando-se apaixonado, ou seja, ele era um intelectual, só que ele executou essa função muito unilateralmente ao longo da vida. Era sem ele, e com certeza nas sombras recaíram o outro lado dele, que é a função sentimento. A função sentimento ficou nas sombras até que pediu ensejo para se manifestar de forma mais violenta, justamente por causa dessa unilateralidade exagerada. Então ele se tornou, ele
condenou a intelectualidade e se transformou num religioso apaixonado. Ao contrário, Orígenes, extrovertido, colocou seu foco em elemento externo. Era ele que precisava ser sacrificado, tornando-se assim um intelectual e estudioso pesquisador. Ou seja, o outro era extrovertido, castrou-se para livrar-se da sensualidade e assim explorou o seu lado intelectual, que provavelmente foi o que tinha recaído na sombra ao longo da sua vida. Jung explica que uma atitude extremamente unilateral da consciência, mantida por algum tempo, acaba exigindo em algum momento, ainda que não de forma consciente, um sacrifício e automutilação mais grave, pois a compensação psíquica se mostra necessária e para restabelecer o equilíbrio depois de tanta permanência em um certo modo, isso se faz necessário. Nisso percebo a genialidade e profundidade de Jung. Ele conseguiu perceber as causas mais fundamentais. Ele não deduziu traumas ou outros mecanismos de explicações mais superficiais e redutivistas, mas simplesmente acendeu uma lâmpada sobre a questão. Ou seja, para mim isso é claro como o dia. Essa explicação que ele deu, para mim, essa demonstração, para mim, fica claro como o dia, essas questões de compensação e de para mim fica claro como dia. Não é uma questão que muito complexa, muito teórica. Para mim, é uma constatação mesmo. Pelo menos eu, através da explicação, consigo ver isso de forma clara como dia. Jung faz menção a filósofos antigos, a Platão e ao mundo das ideias, sempre procurando exemplificar a diferença entre extrovertido e introvertido. Então, sua abordagem recai sobre a dicotomia nominalismo e realismo. E é aí que eu entendi mesmo que Jung era um nominalista. Um nominalista um pouco diferente, mas um nominalista. E aí eu vou ter que digerir essa ideia e vou ter que estudar sobre isso. Porque para mim simplesmente não faz sentido, ainda que seja um nominalismo um pouco diferente, para mim não faz sentido, não consigo assimilar. Mas então eu vou aprofundar nesse assunto, eu vou começar a aprofundar nesse assunto.